que o Usopp do live action de One Piece tem de diferente do Usopp do anime? Bom, vamos começar falando a mais pura verdade. O Usopp, infelizmente, se ferrou nesse live action, meus amigos, e não foi pouco não. Ele tá no que com certeza é o pior episódio da temporada toda, o terceiro episódio. E isso fica ainda mais evidente porque o episódio 1 e o episódio 2 que vem antes são simplesmente incríveis. E a adaptação do Usopp no live action impacta muito para que o terceiro episódio da série seja muito abaixo dos outros. O que aconteceu foi que o terceiro episódio da série não consegue equilibrar muito bem as mudanças feitas para a adaptação da história pro live action. Isso porque no terceiro episódio eles introduzem o Usopp e tem que resolver ainda muitos dos conflitos que foram adaptados nos episódios anteriores. E aí, o que acontece é que o Usopp ficou simplesmente sem espaço. Foi isso que aconteceu. Eles encurtaram e simplificaram muito a participação dele nos episódios onde ele deveria brilhar mais que todos, que são os episódios 3 e 4, onde ele aparece mais. Para resolver isso de uma maneira muito satisfatória, eu acredito que eles teriam que mudar o roteiro quase inteiro, para ser realmente assim muito satisfatório. Então vamos focar mais no que a gente viu na série e tentar falar como poderiam ter melhorado cada aspecto do Usopp a partir do que a gente viu ali. Vamos focar bastante nos episódios 3 e 4, que são os episódios mais importantes pro Usopp e onde ele mais aparece. Primeira coisa, o cenário da Vila Sirup, o cenário onde o Usopp grita que os piratas estão chegando, tanto criança quanto já mais jovem adulto, é simplesmente um corredor largo com umas casas altas. Isso por si só já prejudica o grande capitão Usopp. Isso porque, pensa comigo, qual é uma das grandes marcas registradas do Usopp? Sair correndo muito rápido pra fugir. Seja fugir de um vilão ou fugir da galera da vila que vai meter a vassoura na cabeça dele por ele ficar mentindo. Não é à toa que uma das coisas que a galera tava mais ansiosa em relação a esse Usopp do live action era ver ele correndo dos inimigos daquele jeito doido e engraçado dele. Olha a primeira cena do Usopp no anime. A Vila Sirup é um campo aberto, a entrada do Usopp tem grandes planos para mostrar ele correndo, tanto a velocidade quanto a distância, aparece o corpo inteiro dele, para valorizar essa característica engraçada e significativa do Usopp de sair correndo em muitos momentos. Eu entendo, o cenário é muito bonito e foi construído provavelmente unicamente para a série, mas não só não ajuda o Usopp, como prejudica ele. Dava para ter colocado ele num campo um tanto mais aberto, com umas casas, com mais espaço para ele correr. Olha só esse plano aqui. Eu imagino que essa parte de trás é CGI ou alguma coisa que eles colocaram. Nessas casas aí de trás não devem ser reais, eles devem ter completado. Mas algo desse tipo aí, pegando um plano de cima, já ia ficar maravilhoso. Mas se eles arranjassem mesmo uma locação dessa, né, com algumas casinhas, nem precisava de tanta casa. Um plano meio de cima, pegando o Usopp correndo ali, no primeiro momento em que ele aparece, maravilhoso. E essas casas também que foram usadas no cenário meio que impedem a visão do céu direito, você vê, elas são altas, o que deixa ainda mais fechado o lugar. E eu acredito que era possível sim terem feito essas coisas assim, gente, dessa coisa desse cenário que eu falei, porque já foi dito que gastaram 18 milhões por episódio, e de dólares, tá? Não é de reais não, viu? 18 milhões de dólares. Então dava pra ter feito um cenário que ajudasse mais o Usopp. E isso nem ia aumentar super a cena, o tempo dela, atrapalhando aí o episódio. Teria tempo pra fazer isso sim, coloca ele correndo ali mais alguns segundos, não ia atrapalhar não. Continuando. Outro ponto central na história do Usopp é o seguinte: mostrar que o Usopp adquire coragem e enfrenta seus medos por conta daqueles que ama e que precisam que ele faça isso. No anime, ele enfrenta o Kuro para proteger quem? A Kaia, as crianças e as pessoas da Vila Sirup. Sim, no live action ele fica lá protegendo a Kaia, sentadinho, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre as crianças, os piratinhas de Usopp. Na moral, eu não sei porque não tem essas crianças no live action. Elas são extremamente importantes para a história do Usopp. Que fã de One Piece não lembra da importância delas na trajetória do Usopp? Principalmente na cena em que o Usopp mente, dizendo que na verdade estava falando mal do Kuro porque não gostava dele, e as crianças o repreendem, dizendo que não concordavam com aquilo, porque as mentiras do Usopp que eles gostavam eram as mentiras tipo aquelas de histórias, que faziam elas imaginarem e sonharem com grandes aventuras, que fazia bem para elas. Elas se sentiam encorajadas e felizes. Esse é o grande lance das mentiras do Usopp, essa mentira que traz esperança, felicidade, inspiração, e não tendo essas crianças, não tem muito disso no live action também. Ele faz isso com a Kaia, mas faltou com as crianças também, que são crianças
ali com o Usopp, porque crianças têm uma imaginação muito mais fértil. O Oda escolheu crianças para serem os piratas de Usopp porque a criança tem uma imaginação fértil, e aí as mentiras do Usopp têm muito mais impacto nessas crianças. E além dessa parte imaginativa que faz as mentiras do Usopp terem um significado nobre, em vários momentos o Usopp enfrentou seus medos por causa dessas crianças e para ensinar para elas também sobre honra e lealdade. E dava para ter colocado elas ali no meio sim, poderiam colocar elas como ajudantes do Usopp ali para cuidar dos navios, e mais, não precisava ser nem 3 crianças, que fosse 1 ou 2 que ficam lá com o Usopp, só para representar mesmo essas crianças que o Usopp tem ali com ele, que ele conta mentiras, que ele ensina sobre as grandes aventuras do Capitão Usopp e tudo mais. Essa criança que poderia ficar ali, assim como as crianças do anime, aprendendo com ele, seguindo o que ele diz. E aí, depois, essa criança poderia escutar alguém falando que na verdade as pessoas com quem o Usopp falou lá no lugar dos navios são piratas. E aí ele fica preocupado e vai atrás dele na casa da Kaia. E aí lá dentro, ele também se vê em perigo por causa do ataque do Kuro. O moleque faz um barulho, sei lá, o Kuro vê, e aí quando o Kuro vai matar o moleque, enfiar ali a lâmina nele, o Usopp aparece e toma um soco, ou sei lá, trazendo aquela essência do Usopp da Vila Sirup do anime, que ele sabe que não é páreo para aqueles inimigos, mas tenta dar seu jeito e os enfrenta mesmo assim, pra salvar quem ele ama. Dava pra adaptar isso. Essa ideia que eu dei ainda, sei lá, foi meio rápida, assim, dava pra adaptar em pequenos momentos, fazer esse tipo de coisa, não precisava de muito tempo pra fazer algo significativo. E isso ia mostrar a essência do Usopp de maneira simples, mas muito poderosa. E pra terminar falando das crianças, quem não lembra também da cena de despedida do Usopp com elas? Aquela cena é muito emocionante porque mostra um crescimento, tanto do Usopp quanto das crianças, e mostra principalmente a vontade gigante do Usopp de desbravar os mares como um grande guerreiro, porque ele adorava aquelas crianças, mas não tinha como. Para seguir em frente, tinha que se despedir delas e elas tinham que se tornar independentes também. É um crescimento tanto das crianças quanto do Usopp. Eu acredito que dava para ter construído essa relação do Usopp com os piratinhas, ou com um pirata de Usopp, como eu falei, e depois colocar essa cena de despedida mais rápida, que ainda assim teria força por causa do que foi construído antes. É só pensar na cena da despedida do Sandy e do Baratie do live action. Foi rápida, não foi? Mas mesmo assim, foi emocionante demais, porque a construção disso no live action, a construção do que veio antes da relação dele com o Zeff, da relação dele com o restaurante, foi muito boa. Beleza, agora vamos falar do Usopp com a Kaia. No live action, o Usopp contando as histórias inventadas dele pra ela e ela ficando alegre, achei lindo, realmente aqueceu meu coração. Eu senti a essência do Usopp em todos os meus ossos nesses momentos. Agora, ele protegendo a Kaia não funcionou muito, isso porque ele diz que vai proteger ela e fica ali sentado. Tá, mas e aí? Cadê o perigo real? Cadê o Kuro com as lâminas na fuça dele, assim, colado nele? Cadê o Kuro indo atacar a Kaia direto com tudo pra matar ela mesmo, e o Usopp se metendo na frente pra proteger ela, tomando um soco ou até um pequeno corte, sabe? Alguma coisa assim. E mais importante, tremendo de medo, tremendo, mas enfrentando esse medo apesar disso. Tudo pra proteger sua amada Kaia. E não tô falando tremer igual no anime, que realmente ali é caricato, ele fica com as pernas balançando. E a gente vê que ele tá com muito medo, assim, na feição dele, no corpo, de um jeito natural. Nem quando se escondem debaixo dos móveis pro Kuro não ver, nem nessa hora colocaram o Usopp escondido com a Kaia, pra segurar a mão dela, pra dar um olhar de segurança ou algo assim. Colocaram a Nami escondida com ela. A única coisa que acontece aí, nesse conflito com o Kuro, que ele faz pra proteger a Kaia, né, é que ele atira uma pedrinha. E depois ainda que a Kaia já tá com a lâmina na cara dela, a gente não sente a coisa mais importante, a impulsividade. A gente não sente que o corpo do Usopp agiu antes da mente dele, para que ele salve quem ama que tá prestes a morrer. Aquele Usopp que olha e fala, meu Deus, o que eu fiz aqui? Agora ferrou. Mas o grande Capitão Usopp tem 8.000 homens, sabe? Na hora que ele vê que já ferrou o negócio, que ele já se ferrou, mas ele tá lá, então ele vai tentar proteger quem ele ama. Esse Usopp. E faltou ele apanhar mais. Mano, na Vila Sirup, o Usopp ele apanha, mano, pra caramba, cara. Pra caramba, isso tem função na história, né? O Kuro do live action podia ter jogado ele no chão, chutado ele, falado que ele era um inútil mentiroso que sempre atrapalhou ele, sabe? E umas coisas piores ainda. Poderiam ter usado todo aquele tempo de provocação que teve antes pra cima da Kaia, do Kuro falando que ela é mimada e tal. Eles poderiam ter colocado um pouco desse tempo pra cima do Usopp também. Então ele provocaria os dois. O Usopp, no caso, ele provocaria depois de ver que o Usopp está ali também, porque num primeiro momento ele não sabia que o Usopp estava ali, né? Eu digo
digo ele provocar o Usopp depois que ele dá aquela atacada no Usopp, enfim, joga ele na parede. E aí no final de tudo, claro que a despedida dele não é tão emocionante. Primeiro, porque a participação dele não foi tão intensa. Então não foi construída aquela inspiração e aquela determinação do Usopp de ir navegar os mares para viver mais aventuras, ainda mais motivado depois de proteger, de ter a experiência de uma aventura, de proteger a sua amada Vila Sirup do Kuro. E segundo, que exatamente por conta disso, ele tá meio assim, ele não tá realmente com muita vontade de ir pro mar, não, ele não sentiu uma grande experiência de salvar as pessoas, que ele quer conhecer mais gente, quer viver mais aventuras, ele tá meio, não sei se eu vou, não sei se eu fico. No anime, o maluco já tá até de mala pronta pra ir, família, é sério, olha aí, de tanta vontade. E terceiro, porque se a vontade profunda de partir fosse dele, e ele que fosse se despedir, e ele que tivesse que dizer palavras dolorosas, mas necessárias pra Kaia e pras crianças, se ele que tivesse que explicar, gente, olha só, se ele falasse tipo, gente, olha só, não é que eu não quero ficar, mas eu preciso ir, sabe? Algo que remetesse a isso. E no caso eu digo as crianças porque aqui no mundo hipotético que eu falei, elas estariam ali também, né? Enfim, se tivesse isso, o personagem que ia brilhar nesse momento de despedida seria o Usopp, porque ia ser uma mistura de emoções muito interessante e bonita de ver. Sempre que um personagem numa série, seja anime, seja filme, qualquer coisa audiovisual, tem essa contradição dentro dele, ele quer ir, mas não sabe, despedida, ele quer, mas não quer, ele tem medo, mas ao mesmo tempo prazer, a gente fica vidrado na tela. É muito interessante, porque o ser humano é feito de contradições. Por isso que a gente se identifica tanto e acha tão interessante. A nossa vida inteira, a gente luta contra contradições. Mesmo, faz parte do ser humano. E por isso que é muito legal, cara, muito legal de ver. Só que eles perdem a oportunidade de fazer isso com o Usopp. Sabe na vida, quando você não quer ir, mas sabe que precisa? É exatamente essa sensação delicada e muito humana. Mas aí olha só o que acontece. Quem quer que o Usopp vá e incentiva ele, e com toda essa força dessas intenções, nesse contexto, brilha. É a Kaia. Mano, a atriz da Kaia fica gigante nessa cena, é maravilhoso. Ela incentiva o Usopp e ainda rouba um beijo dele, algo que provavelmente ele queria fazer antes, mas estava com medo. E com isso ela meio que diz pra ele, sabe? Eu te amo, mas eu sei que você tem que ir. Exatamente por te amar, Usopp, eu sei que você tem que ser livre e viver as aventuras que sempre sonhou. É extremamente forte e tocante isso. Só que o problema é que ali não era pra Kaia aparecer mais, pra Kaia brilhar mais. Era pro Usopp aparecer mais e brilhar. Esse que foi o problema. E depois disso, nos próximos episódios, ele aparece sim com atitudes que lembram o Usopp, como se esconder do perigo embaixo da mesa. Mas aí já foi o momento dele de brilhar e crescer como personagem, de aprofundar os sentimentos, as intenções do Usopp. Depois disso é o momento de outros personagens, como o personagem do Sandy, que tem ali o seu arco do Baratie, que é onde ele brilha. E tem uma coisa que colocaram no Usopp desse live action que é positiva, assim, uma coisa diferente, e que eu gostei muito, é que ele é mais solto, sabe, mais liso. Tipo assim, ele bêbado dançando ficou incrível. E faz muito sentido, porque muitas das mentiras do Usopp são pra impressionar e chamar a atenção das pessoas. E esse jeito dele que colocaram, mais solto, assim, sabe, dançando, e aí, cumpre exatamente essa função que faz parte da essência do personagem. Ele chama a atenção. Ele tá ali no balcão depois de dançar com aquela pose toda do óculos, o chapéu de pirata, contando as mentiras. O Usopp gosta de atenção. E com isso tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu digo que infelizmente pro Usopp, o saldo final não é muito positivo. Muito diferente do que acontece com o Zoro e o Luffy. Isso porque, por causa de tudo que eu falei, a essência do Usopp que conhecemos não some completamente, mas fica muito menor do que poderia. Muito menos inspiradora do que poderia. E se você quer entender a fundo o quão inspiradora é a essência do Usopp no arco da Vila Sirup, é só assistir esse vídeo aqui do canal, onde eu falo profundamente do desenvolvimento do Usopp durante o arco da Vila Sirup. E lembrando também que já temos aqui no canal vídeos falando sobre o Luffy e o Zoro do live action. Só clicar aqui na tela ou no link na descrição. E lembrando também que eu vou fazer vídeos dos outros chapéus de palha. Tá faltando o Sandy e a Nami. O próximo vídeo provavelmente será do Sandy. Eu vou deixar a Nami por último. É isso, por favor, comenta a sua opinião sobre o Usopp do live action para que a gente possa trocar uma ideia bem legal, porque eu sei que a galera queria falar sobre o Usopp do live action. Valeu e até!